Mas nós temos o prazer de receber aqui no Radar de Notícias o Matheus Greco, que é jogador hoje do Sub-20 do Clube do Remo, né, de Belém do Pará. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu acho que é o seu primeiro programa esportivo que você participa em sua carreira no futebol, né? Boa noite, Matheus. Boa noite. Boa noite, é um prazer aqui estar falando com vocês. Sim, é o primeiro programa ao vivo e queria agradecer, né, pelo convite. E é isso aí. Eu vi você dando entrevista para as TVs que cobriram a Copa São Paulo deste ano também, né? Sim. Acabei dando entrevista para a Cazé TV, né? E acabou tendo algumas entrevistas lá pelo Clube do Remo mesmo. Mas como eu falei, é um prazer estar aqui e espero que seja um ótimo programa. A imprensa lá do Remo, ela acompanha a equipe Sub-20, dá uma moral? Acompanha, sim. Nessa vinda nossa para a Copinha, eles acompanharam bastante. Todos os dias estavam lá fazendo entrevista e informando, né, o pessoal sobre a nossa preparação e a vinda para São Paulo para a Copinha. Você é o capitão do time, né, do Remo? Sim. Então tem que se especializar em entrevistas, né? Porque a imprensa procura bastante sempre capitães ou então artilheiros, né? Mas, Matheus, vamos contar um pouco da sua história no futebol. Você está com quantos anos agora? Com 19. 19. Você é da categoria Sub-20. Sub-20. Né? Vamos lá, vamos pelo começo. Quando você começou a jogar futebol? Imagino que lá pelos 6, 7 anos, não? Sim, comecei a jogar futebol bem novo. Comecei com 6 anos de idade. Comecei no chute inicial do Corinthians, né? Chute inicial. Isso. Aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos. O Matheus é nascido aqui em Guarulhos. Qual bairro? Jardim Adriana. Tá. Então você começou na escolinha do Corinthians. Escolinha do Corinthians. Aí... 6, 7 anos de idade? 6, 7 anos de idade. Mas quem chegou e falou assim, esse menino aí tem talento, joga, alguém chegou e falou, vou levar ele para fazer a escolinha? Ou você que você mesmo de iniciativa própria gostou e pediu para os pais ou para a mãe para minha mãe, ela já tinha vontade de me levar, né? E eu queria muito, aí ela acabou me levando. E aí lá eu conheci um treinador chamado Almir, né? Que é um cara que me ajudou bastante. E desde que eu cheguei lá, ele me ajudou muito. E eu fiquei lá, acho que até os 8 anos, e depois eu comecei a fazer futsal e alternar um pouco no campo. Onde era essa escolinha? Era ali perto da Faria Lima. No Cocaia? Isso, Cocaia. Sim. Aí, chute inicial, ficou um tempinho lá. Aí depois já estava fazendo futsal, né? Fazia na época a de Guarulhos no futsal. Ah, já no de Guarulhos? Futsal. Você teve outra passagem Era escolinha, só que era escolinha. Onde era a escolinha? Era na SMG que eu fazia. A Associação bem de pequenininha ali, Bom clima. Aí... Porque toda criança, pessoal, começa no futsal, né? Porque é um espaço assim menor e melhor para a criança desenvolver as habilidades, né? Sim. Então todo mundo começa no futsal ali, né? Futsal. Aí você foi para de Guarulhos na escolinha? Aí fiquei lá um tempo, aí até os 13, eu acho. Até os 13. Fiquei lá, né? E aí depois comecei a ir um pouco pro campo, né? Você começou com 13 no campo, então? Com 13. Porque geralmente pode começar com 10, né? Pode começar, só que eu fazia futsal e society, né? Aí eu alternava assim e comecei com o campo até um pouco tarde, né? Mas aí com idade que o pessoal começou a falar assim, olha, ele leva jeito, tem talento, vamos a investir nele, que ele vai dar um futuro aí. Você se lembra quando chegaram e falaram, esse moleque joga? Bom, graças a Deus, sempre falaram coisas boas, né, pra mim, desde pequenininho. Então, acho que quando tinha uns 9, assim, que foi que esse professor Almir falou que eu já teria que começar a ir pro campo, começar a fazer campo, né, porque já era um passo grande. E aí eu comecei, como eu te falei, com 13 anos no campo. E daí em diante, só campo e fiquei no campo mesmo. Dá para botar o comentário da Tereza aí, produção? Ela está falando que com tantos talentos, a cidade não tem um time com força para representar nos grandes campeonatos. É verdade. Tereza, também acontece da cidade perder muito talento aqui para outros times, para outros estados. É o caso do Matheus. Já jogou no Guarulhos aqui, mas agora está lá bem longe, está lá em Belém do Pará, jogando pelo Clube do Remo. Mas eu vou falar sobre o tempo de escola aqui. Que ginásio você estudou aqui na cidade, Matheus? Eu estudava aqui mesmo no Pedro Roberto Wagner, que é aqui no Jardim Adriana, e também estudei no Érico Veríssimo. E você chegou a jogar interclasse? Pior que eu cheguei a jogar 2 vezes, mas nunca ganhei.
Só disputei mesmo, mas nunca cheguei a ganhar. Mas é muito gostoso, né? Muito legal, muito bom né? jogar interclasse. Me lembro dos tempos de interclasse lá no Anita Saraceni, no bairro de Gupoúva. Então você começou no campo mais ou menos com uns 13 anos, em qual time? No Flamengo. Eu tava fazendo teste no Flamenguinho. Sim. Aí... Sub-13? Sub-13. Na época eu tinha 13, mas era no Sub-15 que a gente tava fazendo o teste. Ah, é? Tinha 13 anos e fazendo teste no Sub-15? E foram aprovados? Tava eu e o Gui, né? Guilherme. Aí a gente ficou um tempo e tal, mas aí a gente acabou não ficando no Flamengo. Sim. Aí depois você partiu então para outro time de futebol de campo? Aí depois, com 14 para 15, que eu fui pro AD. Sim. Aí... Tá. Você joga em qual posição, Matheus? Meio atacante e de beirada, duas posições que eu me identifico. É ambidestro? Sim, chuto com as duas. É muito importante, né? É um diferencial para um atleta, você que está começando com seu filho aí, ensinar ele a ser ambidestro, chutar com a esquerda e com a direita. Claro que não ao mesmo tempo, senão ele vai cair, né? Mas gosta de bater faltas também? Sim, eu procuro sempre depois dos treinos, lá no Clube do Remo, bater faltas, né? Porque acho que é uma carência hoje em dia no futebol brasileiro, né? E eu procuro sempre treinar muito faltas. No jogo também, procuro sempre bater faltas e é isso. Tá bom, então vamos lá. Você chegou saiu do Flamengo e foi para o AD Guarulhos. AD Guarulhos. Qual categoria você já estava? Sub-15 lá. Sub-15. Tinha 14 para 15. Foi aprovado e disputou um campeonato lá? Foi, aí fiquei lá e acabei jogando no Paulista Sub-15. Aí a gente infelizmente não classificou, né? A gente ficou na primeira fase. Mas foi um aprendizado muito bom ter jogado o Campeonato Paulista. Um bom grupo, né? Quem eram os técnicos? Era o Jô e o Betão. Betão, né? Isso. Eu cheguei a acompanhar esse Campeonato Paulista. Foi uma boa campanha, apesar da não classificação do time, né? E aí, depois do Guarulhos, o que aconteceu? Pois é, depois do Guarulhos a gente voltou, né? No Sub-17. Aí tava prestes a começar o Campeonato Sub-17 Paulista, mas aí acabou tendo a pandemia, né? E aí parou um tempo, e aí nesse meio tempo que eu acabei conhecendo o Hércules, que hoje é meu empresário. Ah, sim. Então, aí a pergunta que eu ia fazer, como é que você foi parar lá no Clube do Remo? Aí eu acabei conhecendo esse meu empresário, que está comigo até hoje, né? E ele me levou para o Pará, né? Me levou para lá, e aí primeiro eu cheguei lá no Castanhal, tinha 16 anos. O time chamado Castanhal? Castanhal, lá no Pará. Você estava com 16? Estava com 16. Aí, graças a Deus, eu cheguei lá e com 2 semanas eu já assinei meu primeiro contrato profissional. Então você já é profissionalizado? Sim, sim. Pelo Remo? Pelo Remo. Isso é muito importante, viu? Muito importante. Aí eu assinei o meu contrato lá, fiquei lá um tempo, mas acabou não dando certo, né? Acabou tendo algumas desavenças lá e tudo. Aí eu acabei saindo de lá e fui pro Amazônia. Amazônia, que também é do Pará. Que também é do Pará. Aí fui pra lá pra disputar o paraense, né, profissional. Fiquei um tempo e acho que fiquei uns 3 meses, no caso que era o tempo do paraense, e fui pro Remo, que é o que eu tô até hoje. Voltei pro Remo. Voltou pro Remo. E com relação, você já teve chance então no time profissional? Sim, sim. Diversas vezes a gente já fez treino, né? Eles subiam para fazer treino e tudo. Infelizmente nunca nem para nenhum jogo do Remo assim profissional. Espero ter trabalho para isso, né? Para ter oportunidades e quando ela aparecer agarrar elas. Mas já tive a oportunidade de treinar profissional, de ficar uma semana lá com o elenco profissional. O Clube do Remo é um grande clube, né, o Greco? É um clube social, natação e tudo, estádio. Fala um pouquinho. É grande, vocês podem utilizar? Sim, é um clube muito grande no norte, né? As pessoas respeitam muito e acompanham muito lá, porque os torcedores paraenses gostam muito de futebol lá, né? São fanáticos, né? São fanáticos mesmo. Tipo, jogos assim, eles lotam o estádio e é uma coisa muito bonita de se ver, né? E questão do clube, assim, é muito bom. Tem natação, tem essas coisas, a gente tem acesso, pode ir. E em expressão é um clube muito bom. Os torcedores são fanáticos. E você, já tem os seus fãs? Dá uma moral pra você lá? Eles acompanham muito futebol lá, como eu falei. Eles gostam muito e sempre procuram ver, né? Então, tipo, eles acompanham muito a base e eles dão muita atenção, falam muito, tentam ajudar, né, das melhores formas.
as criancinhas também são muito apegadas ao futebol e elas sempre mandam mensagem ou alguma coisa no Instagram, assim. Sim. Agora, Greco, eu imagino que seja muito difícil, né? Isso acontece com muitos jovens, muitos garotos que querem ser jogadores profissionais, ficar longe da família. O Greco, que é aqui de Guarulhos, e teve que ir lá para Belém do Pará, ficar longe dos pais, da mãe e tal. Você está levando de boa isso aí? Se adaptou a essa rotina, o Greco? Você tem um sonho, né? É claro, é muito difícil, né, ficar longe da família, ainda mais sendo uma distância tão grande, né? A gente sabe que é muito complicado, né? Mas a gente sabe que é um sonho, né? E a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, acho que isso que é o importante, que tá sempre batalhando e lutando para algo melhor. E você só vem para casa assim, em final de temporada, no intervalo dos campeonatos, como agora terminou a Copa São Paulo, você vai ficar uns dias aqui em Guarulhos com a família, não é isso? Sim, quando acaba a temporada, né? Porque ano passado foi um calendário cheio, né? A gente jogou campeonato Copa Pará, Supercopa Pará, e depois teve Copa do Brasil, Sub-20. Aí a gente depois teve o Paraense e a preparação para a Copa São Paulo. Então não teve um tempo de férias, né? Aí agora que finalizou a Copinha, que eles vão dar um tempinho de férias para depois retornar e continuar com os trabalhos. E quando que você acha que recomeçam os trabalhos? A apresentação acho que é dia 22. Já de janeiro? De janeiro. Então é poucos dias de férias. Poucos né? dias. Ô Greco, você já tentou a sorte aqui em grandes times do estado de São Paulo? Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa? Eu acabei fazendo teste no Corinthians quando eu era pequeno. Tinha acho que uns 14 anos, fiz teste no Corinthians. Fiquei um tempo, um mês por aí, e infelizmente não fiquei também. E no Palmeiras. Cheguei aí no Palmeiras e também a mesma coisa. Fiquei um tempo e acabei não ficando. Tá vendo, gente? Não foi aprovado. Como é que é? O Geomarcos Pereira, qual o Instagram do jogador Matheus aí? Divulga aí para você ficar mais conhecido. Meu Instagram é greco10_04. Repita. Greco10_04. GRECCO10_04. Tá certo. Ô, Matheus, você prefere um nome assim de jogador como Matheus Greco ou Greco mesmo? Bom, eu prefiro o Greco mesmo, que é sobrenome forte, né, da minha família. Isso. E Italiano? eu gosto muito. Italianos, Pois é, e fica mais simples para o repórter, para a imprensa falar o Greco, né? Sim, sim. Pois é. E, o Greco, quem que você destacaria nesse tempo de futebol que você tem? Você está desde os 6, 7 anos, agora com 19. Você poderia citar algumas pessoas que te ajudaram, que te apoiam até hoje? É claro que a família deve apoiar, principalmente, né, em primeiro lugar. Claro, acho bom isso daí. A minha mãe me apoia muito, né? Deve estar assistindo agora? Deve estar assistindo. Pode mandar um beijo para ela? Um abraço aí para minha mãe. Ela está assistindo, a Patrícia é o nome dela. Está sempre junto com você? Sempre junto, sempre apoiando. Sempre esteve. Minha família toda, minha tia Paola, Pamela, meu tio João, tio Rodolfo também, me ajudam bastante. Tá certo. Você, esse ano, disputou a segunda Copa São Paulo pelo Remo? Isso, eu disputei 2 Copas São Paulo. A primeira que a gente disputou, a gente foi muito bem, né? A gente chegou na 3ª fase, que foi um feito histórico, nunca tinha chegado tão longe. E esse ano, infelizmente, a gente ficou na primeira fase, né? Acabou não tendo o desempenho que a gente teve no ano passado. Mas eu acompanhei alguns lances dos jogos e vi que você fez a sua parte, apesar do time não classificar. Nós vamos até mostrar daqui a pouquinho uns vídeos e fotos do Greco aqui nessa Copa São Paulo. Agora, você vê perspectiva de chance de atuar ainda esse ano mais no profissional do Remo? Bom, como eu te falei, eu procuro trabalhar muito no Sub-20, né? Dar o meu melhor nos jogos e campeonatos, tentando sempre ajudar a minha equipe. E eu espero ter uma oportunidade, como eu te falei, quando a oportunidade vir, quero estar 100% preparado. Você tem alguma inspiração ou quem é seu ídolo no futebol? Você procura seguir assim, se inspirar para jogar? Bom, eu gosto muito do Messi, me inspiro muito e acho ele um cara totalmente diferenciado, tanto na parte do campo quanto extra-campo. Tá certo. Greco, vamos agora para finalizar, ver alguns lances aí do Greco e algumas fotos no futebol. Ele que está atualmente no Clube do Remo de Belém do Pará. Demais, o Matheus Grego. Vai descrevendo pra gente aí, Matheus, o Grego. Esse é contra o Santos, né? Olha o gol que ele fez. Santos, primeiro jogo. Fala aí.
Quase caiu aí. Foi, o zagueiro... Foi na raça, né? Na raça, Foi um bonito gol de raça também. Vi que o zagueiro ia errar. Vacilo do zagueiro santista. Olha o Greco, não Aí caiu. Quase caí aí, levantei. Na canhota. E aí, é no Pará? Aí é no Pará, Campeonato Paraense. Se lembra qual foi o adversário? Maracanã. Você é um 7 aí, né? Isso, Maracanã. O nome do time? O nome do time era Maracanã. Ah, Maracanã. Tá. Aí também, Belém. Belém do Pará. Aí é no nosso estádio, no caso, o Baianão. Passou por 2. No caso, lá no Baianão. Esse é o Baianão. Isso, estádio do Clube do Remo. E aí, também, Campeonato Sub-20? Isso, Campeonato Sub-20. Contra o Cruzeirão. Acabou não fazendo gol. Certo. Aí, no treino... Aí que quando eu assinei o Castanhal, quando eu assinei meu contrato profissional. O Castanhal. Aí no Remo. No Remo. No Remo também. Ok. Tá certo. Greco, muito obrigado pela sua participação. Que esse seja o primeiro de muitos programas esportivos na sua carreira, que você tenha sucesso no Remo e que depois venha para um grande centro de futebol, né? Um grande clube. Sim. E esse é o sonho de todo jovem, né? Muito obrigado pela sua participação e se quiser finalizar, mandar um abraço para alguém, pode ficar à vontade. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Foi muito bom, né? Experiência única. Espero vir mais vezes. E é isso, queria mandar um abraço de novo para minha mãe, né? Patrícia, que está assistindo. E é isso aí. Tá certo. Obrigado, Greco, jogador do Clube do Remo, que participou do Radar de Notícias. Vamos para o intervalo e, na sequência, o Guto Tavares entrevista Ailton C9.